Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Academia do Relacionamento. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga especialista em relacionamento e reconquista. E é com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço para descomplicarmos temas da psicologia. Para você que ainda não me conhece, aproveita para me seguir nas redes sociais, no Instagram, @caroline.lemosf, ou no YouTube, Academia do Relacionamento, Caroline Lemos. Vai ser um prazer te receber por lá. Para você que já me acompanha por aqui e ainda não deixou a sua avaliação, aproveita, faz a sua avaliação. Isso me ajuda a entender se você está gostando ou não desse nosso espaço. Além disso, tem um espaço muito especial de comentários para que você possa deixar as suas dúvidas e assim eu possa te ajudar ainda mais de perto. Para você que acompanha as coisas que acontecem nas redes sociais, talvez você tenha visto essa semana uma trend que rolou aí do ser triste ou não ser em 2024. Foi uma trend muito interessante porque muitas pessoas começaram a questionar: será que 2024 foi um ano de só coisas boas? Será que 2024 foi um ano de só coisas ruins? Então, eu fico triste, eu fico feliz e eu percebo que muitas vezes quando nós falamos sobre as nossas emoções, tem um ponto aí que é bem interessante. As nossas emoções, elas sempre são vistas como um ponto ou negativo ou positivo demais. Se você diz que você está feliz, que só teve coisas boas ou valoriza as coisas boas, as pessoas te criticam porque você valoriza as coisas boas. Se você só valoriza as coisas ruins, as pessoas te criticam porque você só valoriza as coisas ruins. Então, quando a gente olha para essas trends das redes sociais, principalmente as psicólogas, né, quando participam disso, que as pessoas dizem assim: nossa, como é que uma psicóloga posta isso? Só teve coisa boa na vida. E eu fiquei me questionando essa semana, por que nós temos a obrigação de estar feliz, de estar triste, de focar em felicidade, em tristeza? Porque nós temos a obrigação, muitas vezes, de calar o que sentimos ou de ter que expressar o que sentimos, ou quando expressamos o que sentimos, somos julgados porque não podemos sentir daquela forma, porque estamos talvez ofendendo outras pessoas. E eu fiquei me questionando como as coisas elas estão sendo problematizadas no nosso mundo, como as situações estão sendo problematizadas e colocadas diante da sociedade. Todo ano, pessoas passam por problemas. Todos os anos eu passo por problemas, você passa por problemas. Nós temos situações que são tristes, como também nós temos situações que são excepcionais, são maravilhosas. Mas o que acontece? Muitas vezes nós não sabemos como devemos reagir às situações que acontecem ruins na nossa vida e quando acontece algo bom. Tá, mas eu tenho que estar triste, mas eu gostaria também de estar feliz por esse momento que está acontecendo. Não, você não pode, ou você está triste ou você está feliz. Por que é necessário existir essa dualidade? Eu tenho que estar triste ou eu tenho que estar feliz? Eu fiquei me questionando. Eu fiz essa trend, eu participei dessa trend e eu fiquei me questionando depois sobre como foi o meu 2024. E quando eu comecei a fazer essa trend, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: eu tive muitas coisas ruins no ano de 2024. Eu perdi pessoas especiais que deixaram uma marca absurda no meu coração e que eu sinto falta até hoje, que vai ser muito difícil curar a ferida que ficou. Pessoas que eu não esperava. A minha família teve um baque, isso me deixou muito triste, isso mexeu muito comigo. Mas também eu tive momentos especiais, eu conheci lugares especiais, eu visitei lugares que eu sonhava conhecer, eu tive experiências que eu sonhava ter e eu vivenciei bons momentos, eu ajudei muitas pessoas, eu construí novos projetos. Mozão veio trabalhar comigo, eu tive muitas conquistas e isso me deixou muito feliz. Mas isso não anula a tristeza que o meu coração sente por ter perdido duas pessoas que eu amo. Isso não anula a tristeza que meu coração sente nos momentos de dificuldade. Isso não anula muitas vezes a minha angústia quando eu não consigo resolver um problema.
Mas eu posso sim escolher olhar para as coisas boas que acontecem na minha vida, ao invés de estar só valorizando as coisas ruins. Eu aprendi isso em 2021, quando eu passei 15 dias entre UTI, internação, a casa de minha mãe, medicação, eu emagreci, eu quase morri, e pesando 53 quilos, eu me olhei no espelho e olhava para o meu corpo, parava e dizia assim, nossa, eu tô só a pele e o osso. E naquele momento que eu estava olhando para o meu corpo, eu parei e disse assim, mas que bom que eu tô viva, que bom que eu respiro, que bom que eu vou poder aproveitar a vida. A partir dali, eu aprendi que todos nós vamos ter dificuldades na vida, todos nós vamos passar por problemas, todos nós vamos ter momentos difíceis, mas nós temos a oportunidade de escolher. Escolher seguir para o caminho da lamentação, do culpar a outra pessoa, do se culpar, do afundar no sofrimento quando a dor vem. Ou nós podemos valorizar o que tem acontecido de bom na nossa vida. Isso não vai diminuir a dor que está aí dentro, não vai, mas isso também vai te ajudar a se reerguer diante das dificuldades. Diante de uma dor, a dor ela não é uma opção. Nós sentimos dor, ela vem diante das situações difíceis, mas o sofrimento ele é uma escolha. Eu escolho continuar sofrendo, eu escolho continuar feliz. Se eu posso contar a história da minha vida pela perspectiva do que foi bom, se eu posso comemorar as coisas boas que aconteceram na minha vida, por que eu vou precisar estar reforçando sempre o que aconteceu de ruim? Por que eu vou precisar estar reforçando sempre o lado negativo do que aconteceu na minha vida? O que é que eu ganho com isso? Carol, mas o que é que você ganha com a positividade tóxica? Que agora esse termo também está na moda. Isso não é positividade tóxica. Isso é escolher. Escolher ir pelo caminho de não lamentar e de construir a minha vida. Ser antifrágil, aprender a trabalhar e a desenvolver a resiliência. Mesmo nos momentos de dor, você se ergue, você se reconstrói, você inicia, sabe? Talvez para você que esteja escutando, você deva parar e dizer assim, ela está sempre bem. Ela tá, sempre que grava um episódio, ela tem bons conteúdos, ela tá sempre aqui, ela tá sempre presente. Várias vezes eu gravei os conteúdos chorando. Várias vezes eu gravei conteúdos cansada. Várias vezes eu gravei conteúdos triste. Mas sabe o que era que me animava? No dia seguinte, depois de postar, quando eu via alguém chegar nas minhas redes sociais, mesmo sem saber, e dizer assim, Carol, o teu conteúdo me ajudou nisso. Carol, o teu conteúdo ajudou a reconstruir o meu relacionamento. Carol, o teu conteúdo me ajudou a trabalhar o meu autoconhecimento. Me ajudou a quebrar as barreiras da minha família. Isso me trazia felicidade. Isso me traz felicidade, porque existe um propósito maior diante disso. E o que eu quero dizer para você, sabe, às vezes a gente olha nas redes sociais e pensa assim, aquela pessoa não tem nenhum problema. E nós nos iludimos com aquilo. Nossa, o 2024 dela foi maravilhoso. Nós nos iludimos com aquilo. Na realidade, existe algo que está ali dentro, que machuca, que dói, mas que muitas vezes a pessoa escolhe mostrar o outro lado, o lado bom. E que possamos não viver uma positividade tóxica, mas ter o contato com as nossas emoções, demonstrar as nossas vulnerabilidades, assumir os nossos erros, compreender as nossas dores, mas ao mesmo tempo saber dar a volta por cima. Não fingir, fazer de conta que nada está acontecendo. Não fazer de conta que está tudo bem. Não, a vida não é um faz de conta. É você assumir na caixa dos peitos o que não tá legal e dizer eu vou fazer diferente. Eu posso mudar, eu posso reconstruir. Sabe, nos dias difíceis nós ganhamos força, nós ganhamos maturidade, nós amadurecemos, nós entendemos que tem coisas que não vão ser cicatrizadas com o passar do tempo, que vai ficar ali, que vai doer, e que a lembrança
Sim, ela vai tomar o nosso coração. E muitas vezes a gente não vai saber o que fazer com ela, mas a gente vai precisar acolher. Vai ter momentos que a gente vai querer rir, mesmo o coração estando apertado de tristeza. Vai ter momentos que a gente vai também ter algo para comemorar, mesmo que tenha perdido alguém que a gente ame. E o nosso coração vai ficar em dúvida do que fazer. Mas isso não significa que eu preciso viver uma tristeza absoluta e nem significa que eu preciso viver uma alegria tóxica. Isso significa que eu preciso apenas acolher o que eu sinto e entender o que eu sinto, para que a vida seja mais leve, para que a vida tenha um sentido, para que a vida passe a ter um significado. E assim eu também consiga olhar e compreender o outro e não julgar quando algo sai diferente do que eu idealizei. Porque cada pessoa tem a dor e o sabor de viver. Cada pessoa está passando pelos seus problemas, pelas suas batalhas, pelos seus desertos, mas está aprendendo a se erguer. Esse episódio eu fiquei pensando, né? Devo gravar sobre isso? Devo falar sobre isso? Mas é o que transbordou o meu coração. E tem espaços como aqui que eu quero deixar que o meu coração, ele transborde. Porque eu não sei a quem vai chegar essa mensagem nem por quê. Mas eu sei que independente do momento que você esteja vivendo hoje, existe um propósito, existe um pra quê. Pra que você está vivendo isso? O que é que você precisa aprender com isso? E eu já gravei alguns episódios falando sobre isso. Eu questionava muito o porquê. Por quê? Eu sou o único alecrim dourado no mundo que não pode passar por isso? Por quê? E na morte do meu pai, eu aprendi a usar o pra quê. Pra que eu tô passando por isso? No meu momento de separação, eu aprendi o pra quê. Pra que eu tô passando por isso? Para eu poder aprender a ser uma pessoa diferente. Para eu poder aprender a ser mais tranquila, mais calma e voltar para o meu casamento uma mulher diferente, uma mulher renovada. Para que eu tô passando por essa dor da perda? O que é que eu preciso aprender? A confiar? Eu preciso aprender a ser mais vulnerável? Eu preciso aprender a ser resiliente e entender que eu tenho um propósito, que eu tenho compromissos e que eu preciso talvez ali chorar, mas também me levantar e não desistir. Porque a vida, entre altos e baixos, ela te ensina a viver. E quando nós focamos só no que existe de negativo, a vida ela passa a não ter nenhum sentido. Ela passa a ser preto e branco. Mas quando nós focamos só no positivo, nós também não conseguimos enxergar as nossas emoções. Então o convite é para que você entre em um desenvolvimento pessoal, no momento de reflexão, de mudança, de muito cuidado com você e com suas emoções. Hoje eu estava assistindo, eu acho que é filme, eu não sei o que é, de Belo, e algumas pessoas falando sobre ele não demonstrar o que ele sente verdadeiramente e ele confundir o Belo com o Marcelo. Quantas vezes nós confundimos a positividade tóxica ou o vitimismo e deixamos quem somos verdadeiramente de lado? Então, o meu convite é para que você hoje possa olhar para as suas emoções, olhar para você e se permitir sentir na tua vulnerabilidade. Vamos juntos! Um excelente final de semana. Fica com o Papai do Céu.